Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje nós vamos para a quarta igreja do Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 até o 29. A quarta igreja Tiatira, né? Nós vamos ver, primeiro nós vamos ver o elogio que ela recebe, né? A apresentação, primeiro a apresentação da igreja, do capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Certo? Essa é a apresentação. O segundo ponto é o elogio. O elogio está lá no capítulo 2, versículo 19. Veja só o elogio que Deus dá a essa igreja. Diz: Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Então esse é o elogio que Deus elogia essa igreja. E o terceiro ponto é a reprovação. Está lá no capítulo 2, versículo 20. A reprovação de Deus para essa igreja diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerar que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então essa é a reprovação, né? E o conselho de Deus para essa igreja está lá no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Tão somente conservai o que tem até que eu venha. Esse é um conselho. E a promessa de Deus para essa igreja está lá no versículo 26 até o 28, que diz assim: Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com centro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaço como se fosse objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aí o versículo 29. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é os 5 pontos dessa igreja mesmo. E diz aqui, quem era Tiatira, né? Essa igreja era uma igreja apostatada. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecido. Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma dessas fábricas. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Né? O período profético dessa igreja foi do ano 538 até 1517 d.C. Tiatira representa o mais longo período da igreja, que vai de 538 d.C., com o início da supremacia papal, até 1517 d.C. Fica no meio das 7 igrejas, a quarta igreja do Apocalipse, sendo por isso a figura apropriada da Idade Média. O significado do nome Tiatira significa sacrifício de contrição. Representa adequadamente o período histórico da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia ou sacrificada, sendo substituída por obras e penitência. Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas e as tradições do paganismo, certo? Esse período também testemunhou uma forte perseguição, pois no século XII o papado criou o pior de seu tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. O Papa João Paulo II, no dia 15 de junho de 2004, em uma carta dirigida ao cardeal Roger, lida em uma conferência cuja
o tema era a Inquisição. Pediu perdão pela tortura e assassinato praticado durante aquele período. Então, assim, a igreja ela reconheceu que erraram, né? Mas pediu desculpas. Só que quantas pessoas não morreram, né, irmão? Então, essa é a igreja de Tiatira, a quarta igreja do Apocalipse. Como nós estamos estudando no período das igrejas, nós vemos bem claro que cada igreja ela tem um período de tempo para o momento da história do cristianismo, né? Então, que nós possamos entender, esse foi o período que a igreja mais sofreu, na apostasia, nas falsas doutrinas, nas falsa tradição, na mudança que teve e ainda hoje está tendo, né? Então, que Deus venha trabalhar na vida de cada um de nós, amém? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.